Fala turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar aí de infográfico jornalístico. Vamos dividir essa videoaula aí em 4 tópicos. Vamos falar algumas definições, o que é infográfico, algumas características dos infográficos e finalizar aí falando dos tipos e das classes de infografia. Vamos nessa! Bom, para a gente entender o que é infográfico, eu trouxe aqui para vocês uma definição de um autor chamado Teixeira, publicação de 2010, onde ele fala que o infográfico é uma modalidade discursiva ou um subgênero do jornalismo informativo, né, que ele possui uma presença indissociável de imagem e texto. E aí, quando a gente fala presença indissociável de imagem e texto, a gente já pode imaginar também o uso de outros elementos dentro do infográfico. Nós vamos ver que não necessariamente o infográfico ele tem uma imagem estática, ele pode ser um infográfico animado, pode ter elementos híbridos, como a gente viu no último módulo. E para que ele serve? Ele geralmente é utilizado para explicar ou ajudar a compreender algum tipo de fenômeno, um acontecimento jornalístico ou funcionamento de algo que geralmente é mais complexo, é difícil de ser descrito e compreendido em uma narrativa convencional. Então, resumindo, o infográfico é uma ferramenta jornalística que a gente utiliza para facilitar a compreensão de determinados conteúdos. E também, como a gente já vem falado, para ajudar a vender, tornar o produto jornalístico mais atrativo visualmente. Bom, e o infográfico ele tem algumas características. Geralmente, ele não se limita apenas ao texto escrito, ele pode também utilizar-se desse elemento, né, de textual, mas ele também possui outros elementos. Ele tem como estratégia de leitura uma forma não linear, ou seja, quando a gente começa a ler um determinado texto jornalístico, uma reportagem escrita em texto, é uma forma linear de leitura. Nós temos que iniciar, passar pelo desenvolvimento daquele texto até chegar ao final do texto. E no caso do infográfico não, né? Nós temos infográficos que nós vamos ver alguns exemplos, né, nesse material, que nós não temos um começo da nossa leitura, nós não temos um meio, nós não temos um fim. Nós podemos desenvolver essa interpretação desse conteúdo de uma forma não linear. E uma das principais características é que o infográfico ele pode se comportar como uma fonte autônoma de informação, ou seja, essa é a marinês. O infográfico por si só pode passar toda a informação daquele conteúdo jornalístico, não dependendo aí de outros elementos para se explicar aquele conteúdo. Bom, os infográficos eles são compostos aí por elementos icônicos e tipográficos, imagem e texto. Mas dentro desse imagem nós podemos ter uma grande variação aí de tipos de imagem diferentes, como nós vimos nos elementos, na aula de elementos. E também com relação a texto, né, nós temos também alguns tipos de variação, né, uma apresentação mais numérica de texto ou mais em forma de legenda, de pequenos quadros de texto. Geralmente o infográfico ele não possui longos parágrafos de texto. E nós temos também um outro conceito que a gente pode chamar de diagrama, que são os elementos visuais dentro de uma composição jornalística, que nós temos que desassociar os diagramas dos infográficos. O diagrama ele é meramente visual, né? E ele pode muito bem estar contido dentro de uma infografia, certo? Já a infografia ela passa realmente a informação principal daquele conteúdo. Bom, na infografia, gente, os ícones e as ilustrações de uma forma geral, as imagens, eles têm a capacidade, a função ali de realmente capturar o olhar do leitor, chamar a atenção para um determinado ponto presente ali de informação. E já as informações tipográficas, os textos, eles devem conduzir ali o olhar do leitor, mostrar ali para o leitor quais são os caminhos lógicos e mais coerentes para ele absorver aquela informação de uma forma correta. E é muito importante também, como uma característica presente nos infográficos,
que os elementos eles apresentem entre si um equilíbrio estético, ou seja, sem uma sem apresentar uma supervalorização de um ou de outro elemento. Uma outra característica também é que geralmente os infográficos são compostos aí por diversas ferramentas de ilustração ou diversos elementos gráficos, né? Fotografias, mapas, tabelas, ilustrações. Nós temos vários recursos para utilizar dentro de um infográfico. Isso vai depender do tipo e da classe do infográfico que nós vamos trabalhar e nós vamos ver logo adiante. E por fim aí, com relação às características, o infográfico jornalístico ele tem uma função explicativa e não expositiva de um fato. Nós vamos falar aí dos tipos e classes. Com relação aos tipos, nós temos basicamente dois tipos de infografia, que são as individuais e as coletivas. Eu quero que vocês saibam quais são os tipos e saibam identificá-los, o que também é uma tarefa bem simples. Os individuais, eles geralmente tratam de um tema único, e eles utilizam, se não de um elemento, mas de poucos elementos, eles tendem a ser mais simples, até por tratar de assuntos mais simples ou exclusivos, né? Eles não diversificam muito o seu conteúdo. Temos aí este exemplo que é um gráfico, né, composto por um gráfico, mas ele passa informações além do gráfico, tá? E é este o grande segredo que às vezes a gente acaba confundindo. Este gráfico da parede, das cores da parede, nós podemos ver que ele tem elementos de infografia, então ele tem texto, ele tem imagem, mas a princípio como todo gráfico tem, certo? Como vamos identificar se é apenas um pictográfico, apenas um gráfico, ou seja, um elemento, ou se é realmente uma infografia? Através das informações que ela passa. E falando aí em infográficos coletivos, né, nós temos a seguinte informação. São infográficos mais complexos, que tendem a passar mais informações de uma forma mais complexa, utilizando-se de mais elementos ou até de mais infográficos dentro de um mesmo tema, certo? Esses são os infográficos coletivos, a infografia coletiva. E com relação às classes de infográfico, nós temos 4 que também são bem simples de se identificar. São as comparativas, que fazem comparações diversas entre situações, entre elementos, entre informações, entre dados. As documentais, que elas tendem a traçar perfis, a fazer uma análise documental com mais profundidade, né? Temos as cênicas, que geralmente são reconstituições de acontecimentos, de situações, e temos as localizadoras, que geralmente passam informações geográficas de localização mesmo, né? Bom, pessoal, é isso aí. Até a próxima videoaula, então. Obrigado pela atenção. Estudem e até mais. Fala tchau, Marinês.